Olá, sejam muito bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. Hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Maroni, que é deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigada por falar conosco, deputado. Boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo, bom dia para quem pegar de manhã, uma satisfação falar com vocês. Bom, o senhor foi candidato a prefeito de Porto Alegre. Como é que foi participar desse processo? Como que o senhor avalia o sistema eleitoral brasileiro? Eu acho o sistema eleitoral brasileiro, a democracia, ainda, ou na verdade, o melhor mecanismo que tem, né? Seguramente é o caminho que a gente tem que defender e tem que aprimorar, né? Mas, lamentavelmente, ele não é um sistema representativo real, né? Eu digo isso porque até aqui, pelo menos em 2020, nós ainda não inventamos nenhum caminho. Eu, particularmente, por exemplo, preferiria talvez disputar num regime parlamentarista, daria para aperfeiçoar a nossa democracia brasileira, né? Mas ela é muito desigual, ela não permite que qualquer cidadão possa concorrer, né? Eu sou um deputado eleito e digo porque nunca conheci nenhum cidadão do povo que teve as mesmas condições e tal. Sempre tem vários pesos e várias medidas que não são contadas, né? A exemplo aqui de Porto Alegre, nessa última eleição de Porto Alegre, onde a gente concorreu com pessoas que até aqui já gastaram 5 milhões numa campanha para a prefeitura, o que eu acho uma coisa, no mínimo, descabida e vergonhosa, né? Então, essa é a realidade. Mas eu fiquei muito satisfeito porque eu pude fazer um debate relativamente autêntico, porque eu sou uma pessoa autêntica, né? Gostaria de poder ter falado mais, mas teve poucos debates e espaços públicos, né? E também acho que ainda há um processo de proteção dentro da política muito ruim, onde os políticos se protegem, né? E, lamentavelmente, o que é importante e interessante para a população entender da política acaba não cumprindo o papel que, na minha opinião, seria de uma democracia plena ou mais próxima. A democracia ela é uma possibilidade de conflitos de interesse, de opinião, mas eu acho que, infelizmente, privilegia ainda as pessoas que tenham dinheiro, que saibam fazer um discurso hipócrita, né, agradável, em cima de pesquisas, de mentiras, né, como a gente pôde visualizar aqui também nessa última eleição para a prefeitura. E o senhor, inclusive, concorreu com Manuela Dávila, que é a sua ex-noiva. Como que foi encontrar com ela, assim, tete a tete, cara a cara, no debate? Na verdade, foi um processo bem tranquilo, né? Eu conheço a Manuela há 9 anos, eu conheço a Manuela há pelo menos 20 anos, né? E conheço todo o círculo de relações da Manuela. Então foi tranquilo, né? Eu em nenhum momento menti, eu em nenhum momento, pelo contrário, de certa forma as pessoas têm me perguntado até, né? Eu acho que é muito mais conflituoso para ela, até porque para mim isso não se trata de uma questão pessoal, mas uma questão de comportamento político e também humano dela, né? Então não tem nenhum constrangimento, na verdade, de falar o que eu falei. E eu costumo dizer, algumas pessoas que me perguntaram, tomou uma repercussão nacional, né? Toda essa questão, que eu, na verdade, preservei, de certa forma, ela de muitas coisas, né? Na verdade. Se eu falei 5% do que, na minha opinião, me ofende como ser humano, me ofende como uma pessoa política, foi muito, né? Eu acho a Manuela uma pessoa, na verdade, muito pior do que eu contei ali no processo eleitoral. Só que, infelizmente, né, ela tem uma igreja, que na verdade é isso que eu acredito que é uma igreja do mal, né, de militantes que tem interesse em CC, tem interesse, na verdade, em ter os próprios favorecimentos, e naturalmente ali é um grupo em torno dela que sobrevive disso, inclusive tem coisas bastante pesadas, assim, que eu poderia contar, né, e que Pode naturalmente ela coloca. contar, É, que fica naturalmente à ela. vontade. Não, tem várias situações assim, né? Eu acho que tem pessoas do entorno dela, por exemplo, do próprio partido dela, que ela traiu inúmeras vezes, pessoas que ajudaram, colaboraram, inclusive
Ontem eu recebi uma mensagem de um rapaz negro que era do PCdoB e que disse que colaborou de todos os caminhos, né? Inclusive eu tenho até a conversa lícitos e não lícitos, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, se faz muito alvoroço, tem muita hipocrisia, né? Então, quer dizer, a gente sabe assim que lamentavelmente a política tem muitas contradições e a Manuela não pode dizer porque ela é uma pessoa que representa, na minha opinião, uma das pessoas mais hipócritas, né, que tem com relação a isso. Então, e eu acho que ela explora em todos os aspectos de forma oportunista tudo, né? Até me perguntaram, por exemplo, com relação à filha dela, o marido. Eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, eu acho que talvez sejam pessoas legais. Eu preservei até por causa da filha dela, né? Mas eu acho que é uma coisa utilitarista, que ela faz marketing com a filha, uma coisa que, na minha opinião, não é legal tu preservar uma criança, uma pessoa que se diz defender tanto os direitos e tal, e expõe a própria filha a uma situação que ela não escolhe, né? Uma filha que não escolheu, não teve opção de escolher. Então, assim, com isso ela lida com tudo. Por exemplo, defende determinadas coisas para fora, mas para dentro não é. Tem inúmeras mulheres que foram traídas. Eu listei durante o debate mulheres que foram traídas pela Manuela, né? Então, assim, a chefe de gabinete dela, como eu falei, a Soninha, né? A Rosane Bordion, que é é a atual mulher do ex-prefeito de Gravataí, né? A Lúcia Stumpf, que foi presidente da Uni, enfim, na verdade quase todas, né? Há uma mágoa muito grande no aspecto do tratamento. A própria Maria, por exemplo, que é uma menina que é negra, empregada doméstica, que trabalhava na casa da Manuela, e eu não tinha nenhum vínculo com ela na época, foi a primeira pessoa a me procurar dizendo que, tipo, que tinha uma relação de afeto comigo e tal, de carinho, porque era maltratada, né? No aspecto assim, não teve desencontros e posturas totalmente de uma menina mimada, né, patricinha, rica, né, porque a Manuela, na verdade, representa os setores da riqueza, né, ela, sim, tem contato com pessoas que têm dinheiro, gastou 5 milhões até aqui, acho que vai chegar até 6 milhões durante a campanha, né, faz relações oportunistas com as mais diversas, então, e esse rapaz negro que ontem me comentou que ajudou de todas as formas lícitas e não lícitas, né, que eu tenho os prints, inclusive, bom, militante negro, que teoricamente nunca, né, então as pessoas estão se dando conta, mas eu paguei um preço, eu digo que eu fui, na verdade, em um preço bem alto, assim, no aspecto eleitoral, né, eu sou um deputado, que eu tive que cumprir um papel meio de, vamos dizer assim, até de me expor e me jogar eu contra a situação para poder expor tudo que estava escondido nos porões, né, da história da Manuela. Então ela mandou, por exemplo, mulheres me atacar no dia da eleição, me chamando de machista e tal. Eu, sinceramente, lamento. É uma hipocrisia que eu acho que as pessoas estão começando a se dar conta, mas, naturalmente, a gente está enfrentando uma igreja de militantes que tem muita cegueira, né, e muita ausência de reflexão e de consciência, e por isso, naturalmente, agem assim. Mas teria coisas, óbvio que teria coisas, ela até me processou agora, né, eu fiquei sabendo ela disse que foi criminal, não foi criminal nada, eu poderia me processar 1000 vezes que eu falaria a mesma coisa, né, foi nocível, ela disse num debate que tinha sido criminal, foi nocível, vou lá responder, e eu até vou dizer para ela, olha, eu, sinceramente, se alguém te preservou nesse debate, fui eu, se alguém te preservou no Brasil, fui eu, né, eu não tenho dúvida que hoje, talvez, eu tenha sido a principal figura que foi exposta e destruída pela imprensa, pela grande imprensa que está favorável a ela aqui, jornalista de meia tigela, tipo uma colunista aqui da RBS, da Rede Globo, que é a Rosane de Oliveira, que escreve caracteres, né? Assim como pela Kelly Matos escreveu um texto contra mim, uma página inteira ali, uma coluna inteira, né, na véspera, me agrediram dizendo que eu era machista, que não era caso nem de terapia, nem de mal amado, era um caso mais grave do que isso, né? E na verdade eu tive duas funções nessa eleição. A primeira foi livrar Porto Alegre da Manuela. Se alguém livrou
a Porto Alegre, a capital que eu resido e moro, e vivi minha vida toda da Manuela, né, eu cumpri esse papel, mesmo tendo que passar por todo esse massacre que eu passei, né? E a segunda função, na verdade, foi preservar a Manuela, porque se eu contei 5% foi muito e ela sabe disso, né? Eu teria prova suficiente para falar. Ou seja, na verdade, se alguém protegeu e defendeu a própria Manuela de tudo que ela já fez, de tudo como ela pensa, de tudo como ela age, fui eu. Então eu livrei Porto Alegre dela e ao mesmo tempo preservei ela e não contei, né, não entrei com profundidade em nada, justamente por algum respeito à família dela, né, por preservar que talvez o marido dela não tenha nada a ver, né, a filha dela, apesar de eu achar que ela faz uma coisa marqueteira, lá na Assembleia comentava que quando chegava jornalista, ela pedia para a criança vir que ficava com os assessores, né? Então, eu acho que essa criança, na verdade, talvez seja uma vítima, e por isso eu protejo, na verdade, e procurei proteger de não contar tudo, né? De contar apenas, talvez, aí 5%. Então, eu livrei Porto Alegre e, de certa forma, preservei em nome da filha dela. Pois é, Rodrigo. Inclusive, né, eu cheguei a ver alguns trechos do debate entre vocês, essas revelações que desmascaram a Manuela. O senhor disse, por exemplo, né, como voltou a frisar agora, que ela trai, que tem preconceito contra feministas e contra gays. E o que me chama a atenção, né, além dessa hipocrisia, foi a expressão facial dela no momento em que você despejou tudo isso. Ela ficou sem palavras e aí respirou e voltou aquele discurso como sem passando por cima de tudo que você havia falado e desconversou totalmente durante o debate, né? O que o senhor acha disso? Ela sabe que eu não menti, né? Eu em nenhum momento menti. Pelo contrário, como eu falei aqui, eu, de certa forma, preservei o que era mais pesado, né? E o que eu falei é público e notório para qualquer pessoa na volta dela. Primeiro, né? Ela odeia o Lula e odeia o PT. A primeira pessoa no Brasil que eu ouvi falar para mim que o Lula deveria ser preso em 2010 foi a Manuela, tá? Então, primeiro ponto. Segundo, qualquer pessoa da juventude ou militante do PT que seja honesto, que seja honesto consigo mesmo, porque nós não estamos aqui falando, né, de talvez a pessoa não queira expor em defesa do seu CC ou em defesa do que da sua igreja e tal, mas que seja honesto, sabe que a Manuela historicamente combateu o PT, né, na época estudantil, porque ela era uma filhinha de papai, né, estudou num colégio caríssimo, que é o Pastor Domes aqui em Porto Alegre, né, depois estudou na PUC, que é uma faculdade caríssima de jornalismo, né, sustentada pelo pai e pela mãe, né, e lamentavelmente, inclusive ganhava pensão e viveu assim. Então ela teve sempre uma vida, na prática ela nunca trabalhou, né? Por que eu digo que ela nunca trabalhou? Porque ela saiu do Pastor Domes direto para a PUC, fez jornalismo e virou vereadora, ou seja, desde os 22 anos, que ela diz que é uma menina e tal, na prática o que ela fez foi a vida toda ficar na política, a vida toda sustentando a política, o mesmo discurso, né? Se vitimizando, sempre a culpa é dos outros. Então, assim, o Maroni falou da Manuela, isso é machismo. No entanto, se tu pegar o histórico dela, sempre foi construindo falando de alguém, falando do Bolsonaro, falando do próprio PT, falando do Eduardo Leite, falando do Marquesan, ou seja, para os outros servem, né, a política da diferença. Mas aí o que eu falo aqui é que ela nunca trabalhou e nunca trabalhou, agora diz que ela escreveu o livro, né, que é outra coisa que eu acho, né, que ela expõe a filha dela sem escolha. Né? A filha dela, na minha opinião, tinha que ser cuidada, amada, preservada, não expor. Se ela se sente tão vítima, como é que ela expõe a filha dela a uma situação assim? Né? Se ela é tão vítima de ódio, se o que ela prega é amor, se o que ela prega é esperança, o que ela prega é cuidado, ela expõe uma menina que não tem escolha a esse tumulto todo, né? Um conflito de ideias, de opinião, que nem ela quer, que nem ela se defende dizendo que não quer e tal, mas no entanto só o que ela fez foi isso. Então ela nunca trabalhou nada mentir, né? Eu até digo, gostaria de ver, por exemplo, a Manuela trabalhar, porque é fácil dizer que tu defende mulheres, tá? E que fazem isso, aquilo, sendo que tu nunca passou na pele. Eu estava dizendo, por exemplo, a Maria, essa que trabalha lá
trabalhou, a Val, que trabalha para mim hoje. Essas mulheres são muito mais fortes, muito mais empoderadas pela própria vida. Elas não têm muito nheco-nheco e mimimi. Elas têm que sair às 6 da manhã para trabalhar, têm que ajudar o marido. Elas nem têm tempo para ficar fazendo demagogia ou hipocrisia em cima de um discurso fácil para angariar votos, né? Aonde, na minha opinião, feminista, e eu digo aqui ela, na minha opinião, né, a Manuela usa muito bem isso. Desde que eu conheci, até minha esposa perguntava, mas desde quando? Desde que eu conheci ela, é sempre o discurso de ela ser vítima. Né? Então ela era vítima da Lucy Stumpf para ser da Uni, ela era vítima não sei do que para ser junto com os setores, na época aqui, setores da direita, né? Do Mauro Zacher e tal, do DCE. Né? E sempre fez uma política sem nenhum tipo de constrangimento de usar qualquer situação, qualquer arma. Né? Então, assim, é uma pessoa, na minha opinião, eu falo isso até com uma certa tristeza, sabe? Porque é uma pessoa que eu consegui acompanhar a hipocrisia na totalidade. Talvez no Brasil ninguém conheça, né? A mãe dela conhece ela bem, né? Talvez no Brasil, na política, ninguém conheça tão bem a Manuela quanto eu conheço, né? E ela realmente é uma pessoa que ela faz qualquer coisa pela sua vaidade ser contemplada, pela fama. Eu acho até que ela faz política pela fama, né? Pela sua vaidade, para contemplar a sua menina que não é aceita, na verdade, e talvez todo esse discurso que ela faça seja Um para personagem. um personagem para justamente ser reconhecido e ter a aceitação que talvez ela não tenha mesmo. A consciência dela e ela não tem. Imagina o conflito que ela é de ser ela mesma. Por isso que toda vez que ela tem risco de ser desnudada, ela se vitimiza, e toda vez que ela tem risco de uma derrota eleitoral, ela se coloca numa condição de depressão profunda e fragilizada. Por quê? Porque ela sobrevive sobre isso, no aspecto da vaidade, da fama, né, do reconhecimento. Uma menina rica que diz que defende pobre, no entanto, nunca morou numa comunidade, nunca teve que trabalhar, né, nunca teve que passar trabalho, nunca teve que faltou no final do mês. Né? Eu me lembro, nós com 19 anos, ela era uma das poucas que sempre tinha dinheiro. Né? Então, quer dizer, ali na juventude, na faculdade, toda aquela turma ali, ela era uma das poucas que tinha dinheiro para qualquer ocasião. Então, quer dizer, e ela fez da política um instrumento, tanto que ela gosta de, de lidar com cantores, com atores, ela meio que quer passar uma imagem assim de fama, ela se deslumbra com isso, né? Ela agora quer lidar com os youtubers, com o apoio de youtubers, né? Quer sempre estar no centro das atenções. A Manuela busca ser o centro das atenções por aceitação e criminaliza determinadas coisas, uh, na minha opinião, bobas, assim, né? Tipo, tu não pode ser chamada de bonita, senão isso é machismo, sabe? Umas coisas que tira a própria naturalidade humana. Então faz demagogia, e eu acho que cálculo eleitoral, né? Porque também é o seguinte, eu defendo muitas mulheres que fazem política como os homens. Por exemplo, um homem quer fazer balé, pô, eu vou achar muito legal, tá entendendo? Se o cara achar que aquilo ali é o que é legal para ele, se ele quiser ser cantor de ópera, ou se ele quiser ser o que for, pô, eu acho massa, legal, vou apoiar. Né? Assim como uma mulher pode ser pedreira, pode ser jogador de futebol, pode ser o que quiser ser, né? Mas tu não pode usar as pessoas iludindo que tu está defendendo o todo para se proteger a ti. Isso para mim é errado. Então, em nenhum momento, por exemplo, eu questionei que mulher não pode estar na política. Pelo contrário, acho que tem que ser mulher na política, tem que ter mulher prefeita, governadora, presidente da República, o que for, entendeu? Secretária, advogada, jornalista, o que for. Agora, tu não pode, por exemplo, te esconder em torno de um cálculo eleitoral, porque as mulheres representam aí 51, 52%, né? E pega a pauta negra, vai fazendo cálculo para te ter voto. Né? Tem a Anne Ortiz, por exemplo, que é uma deputada aqui do estado, pô, valiosa, menina, trabalhadora, guerreira, que, entendeu? A Silvana Covatti, a comandante Nádia, a Mônica Leal, poderia citar um monte de mulheres aqui do Rio Grande do Sul que são muito legais, né? Mas elas não se colocam nessa condição, né? De tipo, tu não pode falar. Se tu vem para o debate público, tu tem que saber ouvir a verdade. E eu não menti, não agredi, né? Sou contra, acho que lei tem que ter para mulher, delegacia tem que ter para mulher estuprada, nós temos que todos defender. Mas tu não pode fazer uma demagogia em torno disso. Não, eu pergunto, como é que a Manuela vai fazer
tá? No domingo da eleição, eu fui com a minha esposa lá, uma militante da campanha dela, que na minha opinião foi até colocada lá, começou a nos agredir, me xingar, tá? Como é que tu sai dessa situação, por exemplo? Tá? Se tu fica quieto, tu é machista. Se tu responde, tu é machista. Se tu entra na agressão da pessoa, tu é machista. Então não tem, tu entende? Uma hipocrisia absoluta de calar, de silenciar na linguagem. Eu me pergunto o seguinte, essa empregada negra dela, que diz que ela maltratou, esse funcionário dela negro que denunciou ela, como é que ela faz agora? Né? Se uma mulher negra homossexual quiser xingar ela dos mais dos maiores palavrões que pode xingar, como é que ela vai se defender para não ser machista, homofóbica e racista? Vamos lá. A Cirlei mora numa comunidade em Porto Alegre, é homossexual e trabalha o dia todo e é negra e quer xingar a Manuela. Ou quer xingar a Luciana Genro, a Fernanda Melchior, a Maria do Rosário. Como é que essas mulheres vão falar alguma coisa? Eu me pergunto. Né? Então, isso tudo aconteceu aqui, né, nas eleições. Eu acho, sinceramente, que o fetiche da esquerda, de classe média, né, alta, inclusive, que são normalmente meninos que não trabalham, é isso. Né? É dizer que defende pobre, é dizer que defende negro, é dizer que defende mulher, né, para, na verdade, defender a sua própria vaidade, os seus interesses, né, e os seus gostos. Como a Manuela fez com quase 5 milhões aqui, ela é a campanha mais próxima a campanha do outro candidato, que eu não estou aqui fazendo campanha nem nada, né? Gastou 5 vezes menos. Eu gastei 400 mil, ela gastou 5 milhões e 300, vai chegar a 6 milhões. Então, quer dizer, para vocês terem ideia do que é a atual situação aqui de Porto Alegre. Muito dinheiro rolando, né? Lembrando que todas essas acusações, ela teve a oportunidade de se defender, mas se calou, desconversou, e aí é aquele ditado, né? Quem cala, consente. Mas, deputado Maroni, uma curiosidade: vocês estiveram noivos por quanto tempo? E como foi que o senhor descobriu essas traições? Na verdade, assim, eu costumo dizer que tu conhece uma pessoa, qualquer pessoa, tá? Até não é uma orientação só para Manuela. Mas tu conhece uma pessoa, na verdade, com um vínculo de algum tempo, né? Isso para qualquer amizade, para qualquer relação de trabalho, né? Eu sou um cara socialmente, e eu até me considero um cara, de certa forma, ingênuo, assim, tá? Porque eu sempre me relacionei com as pessoas e sou de origem italiana, então era sempre família grande, muitos amigos e tal, muitos colegas, né? Eu conheço a Manuela desde os 19 anos, tá? Então, conheci ela com 19 anos. Ela, inclusive, tu vê como é que é engraçado, ela, a Luciana Genro, elas, por exemplo, questionam uma postura, vamos dizer assim, para fora, demagógica, entre elas de se defender. A Fernanda Melchiona, por exemplo, se odeiam. A Fernanda Melchiona, ela odeia a deputada federal Fernanda Melchiona, odeia a Luciana Genro. E a Luciana Genro sabe disso. Ela odeia a Maria do Rosário, por exemplo. A Maria do Rosário, ela me dizia, eu não vou usar aqui os termos porque é muito baixo calão, mas ela chegou a usar um exemplo, inclusive, que na minha opinião não tem nada a ver com feminista, né? Que expôs até a sexualidade com relação a Maria do Rosário, né? Então, quer dizer, eu conheci ela com 19 anos, com 29 anos, tá? Ela resolveu me mandar um e-mail. Inclusive, tem uma pessoa que eu posso apresentar, né? Que é o Rafael Simões, sabe disso, né? Que é do PCdoB, inclusive. Mandou um e-mail querendo voltar a namorar comigo. Eu confesso para ti que a gente sempre teve diferença política, mas eu não me relaciono com as pessoas por ter proximidade, de opinião política ou não. Eu acho que, por exemplo, se eu já tive namorados que não foram envolvidos com a política, já tive namorados que são jornalistas, outras são nutricionistas, outra toca a vida, outra é manicure. Então, quer dizer, eu nunca ideologizei as minhas relações, seja de amigos, seja de família, né, ou seja de afetivas. E eu resolvi naquele período ali, né, ela mandando um e-mail dizendo que tinha falado na terapia, que ela tinha que me procurar e tal. E eu, na época, eu fui até, de certa forma, não levei para o lado de que ela queria retornar. Até eu estava, na época, me relacionando com outra menina, e no dia do encontro eu fui com essa outra menina. Acabou eu chegando no bar, estava lotado, e ela estava lá dentro, porque eu pensei, bom, ela está querendo daqui a pouco uma aproximação pessoal.
né? E aí, uns 2 ou 3 meses depois, né, esse rapaz, que é o Rafael, acabou intermediando esse encontro, né? E aí eu vi que realmente ela queria retomar. Só que o problema é o seguinte, eu nunca consegui ter uma admiração nas opiniões da Manuela. Isso eu nunca consegui, ela sabe que é verdade, né? Desde sempre, políticas, tá? Só que quando eu vi que ela tratava mal o pessoal dela, as próximas relações eram uma relação de interesse, até de certa forma com as pessoas da própria família, os amigos, tudo era muito na troca, tudo era muito de certa forma, assim, no condicionado, sem nenhum tipo de autenticidade ou de verdade de coração, aquilo, sinceramente, nunca consegui despertar minha paixão. Então, eu até digo assim, não tem nada mal resolvido, pelo contrário, eu acho que ela é uma pessoa que eu jamais deveria até ter dado essa possibilidade de namorar com ela. A gente ficou, eu acho que, porque a gente se conhecia adolescente e eu terminei lá com 19 anos, ficando só aquelas encontros de moleque, né? E ela me procurou para a gente fazer essa tentativa de namorar com 29. Eu acho que eu fiquei com ela 1 ano e 9 meses, por E aí. de noivado? De noivado, ah, foi. Ela até comentava que o noivado era uma coisa que eu queria, né? Na verdade, o noivado foi ela. Até te confesso que até eu nem queria, nem gostaria, nem pensava em casar ou ter filhos, né? Então até o anel foi ela que comprou, vou ser bem honesto, tá? Não tem Nossa, nenhum problema. Não tem nenhum problema em dizer. Então, assim, ela dizia que era uma coisa, ela tentou inverter, dizendo que eu era um mal amado, ou que eu tinha ficado chateado e tal, quando ela sabe que essa não é a verdade, né? Mas a gente ficou noivo, acho que a gente botou ali, eu digo que eu botei, eu nem considerei o noivado, ela dizia o noivado para cá, até porque ela que entrevista e falava e dava, eu nunca tive nenhum momento de dizer, ó, eu sou um noivo, né? Então, foi acho que uns 10 meses, 11 meses, por aí, foi isso. entendi. Então, mas eu conheço ela há muitos anos, há 20 anos, né? E quero dizer assim que não é, ela tem uma prática muito ruim, né? Uma menina totalmente forjada, assim, tá? Não representa o que é. Mas assim tem muitos exemplos como ela, por exemplo, assim, ó, a própria Maria do Rosário. Eu também tive uma decepção muito grande, porque a Maria do Rosário, por exemplo, sabe que a Manuela odeia ela. E elas conseguem fazer uma hipocrisia para fora. A Luciana Genro, essas mulheres não se cumprimentam, ficaram anos sem se cumprimentar. São pessoas que se odeiam e disputa de poder e de voto eleitoralmente desse público que teoricamente cai no papo de que elas são as... Eu sou protetor de animais, por exemplo, tá? E eu acho que tem que ter outros protetores de animais, é uma pauta super importante, mas eu não vou fazer uma campanha contra as pessoas que ainda não despertaram para esse tema, sabe? Ou ser hipócrita em maltratar uma pessoa que eu não me dou e publicamente ficar defendendo. E elas fazem isso com a pauta das mulheres, né? Isso eu tenho Entendo. convicção. Uma pauta que nunca existiu, Ninguém solta a mão de ninguém. ninguém solta. Não, e a Manuela sequer tem amigas mulheres, ela tem umas 2 ou 3 que são assessoras delas ali, o resto tudo corre, não tem relação, sabe? Tinha a Flávia, por exemplo, que trabalhou na campanha de um outro candidato aqui em Porto Alegre, de João Derli, tá? Sabe bem o que eu tô falando, a Flávia até comentou um dia para mim, bah, Maroni, eu vi o quanto a Manuela era apaixonada e tal, nunca teve isso, sabe? De tipo, eu nunca tratei as minhas relações por homem ou mulher, eu respeito ela, me respeita, a minha esposa está aqui, a gente tem uma relação absolutamente de cada um ser livre, ter a sua liberdade, né? A própria Luciana Genro, que depois veio a me xingar na imprensa, ligou ali no final da eleição, porque daí entra naquela demagogia de defender o seu nicho, né? De defender politicamente. Ela foi a primeira que esteve com a Fernanda Melchiona lá na Bandeirantes, estava eu, meu chefe de gabinete, a Fernanda Melchiona, que eu também conheço há muito tempo, tá? Fernando do PSOL conheço há muito tempo. O João Derli, a Flávia, e inclusive chegou lá o rapaz que era marqueteiro da Manuela, e a Luciana Genro disse para mim assim: ó, eu vim só para ver tu rebentar a Manuela. Olha só. E aí depois sai em defesa. Então, quer dizer, é um jogo de hipocrisia, de mentira, de traição, né, permanente. Né, lamentavelmente. Na minha opinião, isso afasta as pessoas da política, inclusive.
E o senhor afirmou também que a Manuela montou um gabinete do ódio. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Em 2000, bom, com isso que eu estou falando aqui desse rapaz negro, né, que eu até poderia apresentar para vocês, né, que ontem me comentou que fazia todas as colaborações possíveis para a Manuela, né, e que passou fome por ela. Tu vê, um cara negro, né, que militou por fome e que inclusive colaborou nisso, que é isso, né, na política é o que acontece. Até eu tô com a camisa aqui, ó, eu fiz uma camiseta, não sei se vocês estão vendo, que agora amanhã eu vou Se ter uma. abaixar um pouquinho dá para ver. Deixa eu ver Aqui, aqui. ó. Ou você levantar. É aqui, ó. Aí. Eu fiz da Frida em homenagem às feministas aqui, ó. É minha cara da Frida Ah, Kahlo. sim. É. Então é o seguinte, ó. Ela, na verdade, o que aconteceu? A Manuela foi muito esperta. Hoje em dia, todos os setores, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem opinião e pode. Acho até que é um espaço que está bastante poluído, tá? Mas a Manuela, inclusive, em 2004, 2006, foi das primeiras pessoas que pegou o Orkut. Até na época ela foi denunciada aqui pela RBS porque ela trabalhava com isso. Então, foi a primeira pessoa que trabalhou com rede social. Acho até que boa parte do que ela fez na política a partir da rede social. E eu me lembro um episódio lá na sede do PCdoB na Santo Antônio, né, que eu fiquei assim, porque para mim hoje eu já vejo que ela faz isso diariamente, né? Trabalha com isso. Ela escreve, por exemplo, fala do amor e expõe a filha dela. Fala de fake news e pratica um fake news. Botou um miliciano aqui, que é um cara que não representa a Polícia Civil, fazer ameaças para mim, né? Fazer texto, largava vídeo. Na minha opinião, que amor é esse, né? Que não protege a sua filha, que amor é esse que só planta ódio com relação a todo mundo e, por exemplo, a mim que estava questionando ela, em nenhum momento eu questionei ela com coisas escondidas. Pelo contrário, não mandei recado, não pedi para alguém falar, não montei um vídeo, não montei uma frase, não fiz nada. Eu mesmo fui lá e falei. Né? Isso preservando e tal, num debate público, que ela poderia se defender, como tu mesmo falou aqui. Né? No entanto, o que ela fez nesse período em 2011? Ela chamava todas as pessoas do gabinete dela e do PCdoB para, em determinada hora do dia, falarem bem dela. Então, assim, foi o primeiro gabinete que eu vi, né? Eu nem tinha conhecimento de internet, até hoje eu tenho muito pouco, tá? Se for ver minhas redes sociais, não é bem frágil, assim, porque realmente eu nunca entendi muito e pouco aprofundei sobre isso, né? Eu vejo muita coisa, eu gosto de ver muito vídeo de filosofia, de psiquiatria, né? Mas eu não sou, nunca criei uma grande página no Instagram ou no Facebook. Eu acho que a minha foi muito espontânea dos animais, tem ali minha próprio perfil que é um pouquinho maior, mas foi tudo nunca sem nenhum tipo de investimento real. E ela ali Sim. botava as pessoas em determinados horários a mandar o WhatsApp, né? Em determinados horários a falar bem do seu Orkut. Né? Então eu vi Ah, ela. sim, que tinha os depoimentos, não é isso? Tinha os depoimentos do Orkut. Isso, depoimentos do Orkut e pessoas que, por exemplo, em determinado horário, todas as pessoas ali tinham, sei lá, 50, 100 pessoas, saíam a falar bem dela em determinado horário. Às 8 horas nós falamos, às 10 Que da é um manhã. horário considerado um horário que está todo mundo conectado, né? Lá naquela época, então, ela já tinha essa Pescou isso aí. expertise. Eu para te ter ideia, quando ela me falou, tanto que eu fui me dar conta disso, tá? Pode parecer, e talvez seja ingenuidade. Eu fui me dar conta disso agora que tinha o Ah, gabinete do ódio. Porque quando eu comecei a conectar as coisas, o que me afastou dela foi a postura dela, tá? A postura dela com relação às pessoas da volta, o tipo de relação cínica, né? Quando eu disse, por exemplo, que ela traiu a mim, ela traiu por exemplo, o próprio Zé Eduardo Cardoso, né? Eu nem sabia e eu estava ficando com ela ali e uma vez ela foi para São Paulo, acho que foi lá que eles terminaram. Então eu nem tinha conhecimento, na verdade, que ela ainda estava com o Zé Eduardo, porque naquele período ali para mim tinha, e uma vez ela disse, vou para São Paulo, acho que foi ali que ela terminou. Então, na verdade, essa traição e essa coisa de saber se colocar numa condição cínica mesmo, né, de hipocrisia, é uma coisa
que eu fui me dando conta ao longo do tempo, porque tu não consegue fazer todos os cálculos. O que me afastou foi a postura dela com as pessoas da volta. Ninguém gostava dela, o motorista dela, por exemplo, que inclusive é uma figura, o Alê, né, é uma figura muito gente boa, ela destratava, a faxineira, então isso não tem como tu te vincular com uma pessoa que tu não consiga acreditar que a pessoa é uma boa pessoa, no aspecto legal com as pessoas, né? Mas depois eu fui me dando conta, esse gabinete do ódio, por exemplo, eu fui me dar conta agora há pouco, eu disse, cara, tu vê, a guria fala de gabinete do ódio lá em 2010, 2011, estava fazendo isso, entende? Na minha opinião é a mesma coisa, né? Aí, pô, defende mulher, mas eu vi tanto ela falar mal das mulheres, defende o Lula, mas fala tão mal do Lula, o Lula tinha que ser preso. E Né? quem diria, né? A Manuela é fã de Aécio Neves, ou seja, essa história de rivalidade entre partidos não existe na prática. Não existe. Na verdade, quem me falou isso, eu já sabia, tá? Assim, eu já tinha ouvido, porque a Manuela aqui, para te ter ideia, em 2011, ela pegou e ela tinha o apoio da Ana Amélia Lemos, tá? Em 2008, até tem vídeos dela que ela falava mal da Maria do Rosário, não votou na Maria do Rosário, saiu daqui em 2008 para não votar. Tu vê que ela se coloca numa condição sempre de favorecimento, tá? A Ana Amélia Lemos, por exemplo, apoiou ela, né? Que é do PP, então quer dizer, né? Ela estava com o Berfran Rosado, que inclusive depois era vice dela, veio a ser preso, né? Acho que foi em 2011 por alguns dias, né? Por alguns episódios. Então, que tá na imprensa aí na Zero Hora, né? Então ela sempre me dizia, por exemplo, assim, ela se dava com Romero Jucá, com Marco Maia, né? Eu me lembro num episódio que ela estava com Marco Maia, quem mais? Romero Jucá, Marco Maia, Renan Calheiros, o próprio irmão. Ela dizia, o Renan Calheiros, que é irmão de um cara do PCdoB lá de Olinda, que parece que é candidato a prefeito, foi prefeito de Olinda, que é o Renan Calheiros, que é o irmão dele, né? Então essa era a turma que ela transitava, assim. E aí faz um discurso para fora de que é contra isso, né? O Aécio, por exemplo, né? Eu acho. O Eduardo Paes também, me lembro num episódio no Rio, o Eduardo Paes. Então, quer dizer, para fora é uma coisa, mas na surdina é tudo igual. Não sei se tu entende. É isso que eu te digo que me revolta, né? Para fora era isso. Na intimidade era com mensagens, era parceria. Né? Eu até peguei um episódio que me chamou a atenção, que foi o episódio no debate da própria Bandeirantes, esse que tu viu, tá? Que a Fernanda Melchiona, tu vê como elas também seguram na hipocrisia, tá? Falou para ela, porque uma hora a Manuela sugeriu que a Fernanda Melchiona sugeriu que o vice da Manuela em 2012 era um cara do PTB, e de fato foi o Tessaro, né? Só que ele estava no PSD, mas foi do PTB, vereador. E eu vi uma discussão delas na minha frente, a Fernanda Melchiona, ela disse, e eu vou falar da Lava Jato, dizendo que o PSOL tinha sido favorável à Lava Jato, né? Querendo botar ela ali, mas entre elas, tá? E ela falou, eu vou falar do Glenn, porque o Glenn é esposo do David Miranda, que é do mesmo grupo político da Fernanda Melchiona, ou seja, ela sabe de algo dessa relação com Glenn, porque eu achei muito esquisita aquela denúncia cair na mão da Manuela para ela sair como uma heroína no Brasil, do Moro. Tu entende? Eu não estou aqui dizendo, mas aquilo ali é óbvio que me deu vontade de perguntar para Fernanda, mas ela não me contaria, né, o que ela quis dizer com Glenn. Porque eu me pergunto, quem trabalha a Manuela hoje? É dos livros dela? Uma pessoa que na minha época sequer lia, né? A gente ficou quase 2 anos, 1 ano e 9 meses, eu nunca vi ela com livro na mão, né? Então eu me pergunto, do que vive a Manuela? É desses livros, né? Sendo que não trabalha, da onde sai o salário para poder se movimentar? Né? E que interesses tem isso por trás? Essa história do Glenn aí ficou na minha cabeça, sabe? Talvez um dia a Fernanda me confesse, daqui a alguns anos, acho que não, né? Não para mim, o que ela quis dizer, eu vou contar do Glenn, né? Então, isso eu ouvi do meu ouvido e as duas batendo boca, uma acusando que a Fernanda estava a favor da Lava Jato, lá na época que o PSOL foi favorável, e ela acusando, olha, tu fala, eu vou falar do Glenn. Foi isso que ela falou, né? Pois é. Bom, Do e Aécio, como. do Aécio, Ah, só para não fugir, do Aécio Neves, tá? Ela se relacionava com o pessoal do PSDB, e isso desde o movimento estudantil, tá? Quem for do PT, sincero, quem for do. A própria pessoal da Fernanda Melchiona, a Luciana Genro, sabe o que eu estou falando. Eles faziam blocos políticos, isso sempre foi uma coisa pública.
tá? E aí eu comentando, tu vê, a Manuela faz qualquer coisa, né? Por poder, por vaidade, por fama. E quem me confirmou, falei até no debate, foi a Juliana Brizola, que foi inclusive candidata a prefeita aqui pelo PDT, né? Que falou, ela achava o Aécio Neves o máximo, ela me falava na Assembleia. Isso aí eu até falei na frente da Juliana, como estava no debate, e na frente da Manuela, né? A própria Juliana estava ali, sabe o que eu falei, foi público e não teve nenhum fato que eu aumentei ou nada disso. Até porque não é meu objetivo, né? Eu, sinceramente, acho a política um ambiente que tem muita hipocrisia e a gente tem que combater, né, sempre. Porque eu acho que essa hipocrisia é o que faz o sistema ficar cada amarrado, né? Uma democracia que não se desenvolve. Pois é. E vem um segundo turno aí em Porto Alegre com Manuela Dávila e Sebastião Melo. Os eleitores podem confiar em Manuela? Ela é uma boa candidata para a cidade, ainda mais numa época de pandemia? Olha, se vocês querem uma candidata rica, né, filhinha de papai, que sempre teve tudo de bom e de melhor, porque eu acho o seguinte, tu só vai entender daquilo que tu viveu, né? Tu não vai entender daquilo que tu não é, que nem as feministas, eu sempre digo, né? Tu não tem como defender feminismo porque feminista não entende nada de mulher, né? Quem entende de mulher é quem gosta, quem tem que se relacionar, né? Como se tu gostar de um tipo de música, como se tu gostar de um tipo de curso, né? Como se tu gostar de um tipo de faculdade. Como é que eu vou fazer música, por exemplo, ou fazer odontologia se eu não gosto daquilo, né? A Manuela, se, assim, na minha opinião, se ela perder essa eleição, né? Uh, eu acho assim que vai ser. Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que eu livrei Porto Alegre dela, né? E livrei ela de falar tudo, inclusive aqui. Estou mencionando, talvez sugerindo, mas eu não estou em nenhuma hipótese expondo, porque eu poderia, inclusive. Tem papel, tem documento, tem pessoas inúmeras, tá? E estou preservando por isso, mas eu acho que Porto Alegre não merece. Uma patricinha, né, que sempre morou nos bairros ricos de Porto Alegre, que não conhece nada de periferia, né, que fala de criança, expõe a própria filha, né, que fala de criança, só aparece no período eleitoral, né, que fala de mulher, mas nunca teve que trabalhar como uma mulher, né, que nunca teve que se esforçar como uma mulher, que nunca teve que viver como uma mulher que passa dificuldade, que é a maior parte das mulheres, sim, que são trabalhadoras, que são desempregadas, né, que nunca, na minha opinião, que explora essa coisa do empoderamento e nunca sofreu machismo, até porque eu acho que o atual marido dela deve ser um cara bem legal, aparentemente, né? Acho até que tem até uma solidariedade, assim, né? Então, quer dizer, eu acho que Porto Alegre não merece isso, não. Eu acho que seria um retrocesso, um aparelhamento, né? Ela, com certeza absoluta, é uma pessoa que faz tudo por esse poder, e faz tudo e vai sempre fazer. Então, eu acho assim, ó, sinceramente, criar esse gabinete de ódio, esse comitê aí dela, é o momento de dar o recado, né? Talvez dando o recado ela se dê conta que deu, que não adianta ser amiga do Caetano Veloso, do Chico Buarque, porque ela gosta muito de puxar saco de quem é famoso, né? Se tu chegar, qual é teu nome mesmo? É Berenice, né? Isso, Beren... Berenice. Se tu chegar para ela e oferecer para Manuela, para ela ir para a Hungria, para conhecer 3 atores, ela vai agora. Entendeu? Se tu disser para ela, vamos para o Amapá, ela vai agora, por cantor, por gente de fama, entendeu? Por atores da Globo, por gente da Globo, gente cantor. Talvez o sonho dela é ser famosa, né? Agora, se tu convidar ela para resolver ou para viver em dificuldade na periferia de Porto Alegre por um mês, eu gostaria de ver, né? Eu me lembro que até nos congressos estudantis, que era majoritariamente uma juventude de pessoas que ia para o congresso, como qualquer estudante, desempregado ou coisa assim. Uhum. Ela ficava em hotéis. Então, desde nova, ela sempre gostou de dinheiro e de riqueza, né? Coisa boa. Teve coisa boa, sempre. Teve um episódio até do aniversário meu, ela sabe que eu tô falando a verdade, que ela chorou profundamente, que ela alugou um hotel caríssimo em São Francisco de Paula. Posso até levar o hotel, mais caro. E eu fiquei constrangido com aquilo e disse, cara, mas por quê, né? Então tudo para ela era em torno disso. Era uma das coisas que me constrangia bastante, assim, ter que dar
relógio, camiseta, viagens, coisas assim. Eu acho que o amor ele tem que ser mais generoso e mais puro, assim como a política tinha que ser mais genuína e mais autêntica, mais serena. Então, eu acho, sinceramente, se vocês querem botar uma dondoca, né, uma menina mimada, que não sabe, eu vou ganhar de duas maneiras. Acho que, eu quero dizer aqui também, quero anunciar que eu acho que ela perdeu essa eleição. Acho que nós derrotamos ela. Eu, sinceramente, digo que fui cumprir esse papel de me expor, inclusive, botei, fui massacrado, como todo mundo pôde ver, né, nas redes sociais, pela imprensa, pela RBS, que é a filha da Globo aqui, mas acho que esse papel cumprimos, tá? Acho que não tem volta, ela vai perder a eleição. Então, quer dizer, mas assim, se caso Porto Alegre der uma chance, né, para isso, vai confirmar, né, tudo isso que eu estou falando, porque vai ter faxineira, vai ter mulheres, vai ter pessoas na volta dela, e eu quero ver ela dar vez, né, tratar bem as pessoas que não têm interesse, sem ser cantor, sem ser ator, né, sem ser algum personagem. Eu acho que se tiver fama, sim. Aí, se fosse prefeito e tu vai trazer um cantor que vai dar audiência, vai dar curtida, tu vê, né? As pessoas hoje em dia se matam por curtidas ou por, isso que se diz, né? Tipo assim, por visibilidade. Bom, ela já faz isso há muitos e muitos anos e quem conhece ela sabe muito bem, né? Eu digo até o próprio esposo dela aí é um cara que eu não conheço, assim, mas me aparenta ser um cara legal. E eu acho que entra um pouco em torno dessa lógica, né? Não questionando isso. Então, essa é a prefeita que é dos ricos. Até porque, na minha opinião, eu tenho certeza, nenhum candidato a prefeito, né, teve uma origem que seja de 30% a 40% do poder aquisitivo que a Manuela tem. Ela seguramente é a candidata mais rica e mais mimada, né? Talvez das últimas 4 ou 5 eleições, pelo menos que eu acompanhei, das pessoas que eu conheço, candidatos aqui de todos os partidos, seguramente é. Pois é, vamos acompanhar aí o resultado dessas urnas Mas ela vai eletrônicas. perder, ela vai perder, ela vai perder. Isso eu posso dizer e não é por vontade, viu? Porque eu não sou uma pessoa de falar as coisas para me autoagradar, né? Eu sabia, Sim. por exemplo, as pesquisas falavam que eu estava lá embaixo na eleição para Porto Alegre e eu tinha conhecimento disso e não tentava recusar a verdade, tá? E eu sabia que eu estava cumprindo o papel disso, de livrar Porto Alegre falando a verdade, do que eu sabia. E eu acho, sinceramente, que a Manuela não tem volta. Ela vai perder porque a diferença vai ficar em torno de 15, talvez 15 a 20%. Mas não tem feminista, não tem gritaria. Agora, até o caso aqui do episódio do Carrefour exploraram politicamente, o que eu acho assim de uma forma absurda, sabe? Racismo no Brasil tem, como tem pessoas que não gostam de italiano, como tem pessoas que não gostam de indígena, como tem pessoas que não gostam. Agora eu me pergunto, né, sobre a questão do racismo e dessa discussão toda, né? Eu tenho o maior respeito, sempre me relacionei, tive até namoradas negras, anterior a Manuela, né? Acho até que, e isso não quer dizer que eu não sou racista ou sou racista, mas eu tenho o direito de não gostar de um negro, de uma mulher, de um homossexual, como tem gente que pode me odiar, não gostar de mim, né? E tudo vira pauta militante e tudo vira pauta eleitoral, né? Para dar visibilidade. Se tu, Maroni, mas tu é favorável que negros ocupem espaço, óbvio que sou, vereador, deputado, cantor, o que quiser, né? Ah, tu é favorável que mulher, sim, mas eu não vou usufruir disso, ou brigar, ou criar uma polêmica, ou dividir as pessoas com ódio. Por exemplo, eu defendo animais, mas eu não vou chegar para ti e dizer, Berenice, se tu não é tão protetora quanto eu, tu tá em silêncio, tu é uma asquerosa, tu é isso, tu é aquilo. Não, é o teu tempo, eu vou tentar te convencer, porque isso inclusive gera ódio de ti, para daí não vir para a pauta, né? Então eles usam, até no enterro desse rapaz que morreu ali, os caras fazendo política, né, em cima, o que eu acho assim de uma hipocrisia absoluta, né? Eu, por exemplo, me perguntam sempre assim, mas por que pobre não é de esquerda, né? Ou a maior parte dos pobres, tem gente que me pergunta, por que desses partidos? Porque, infelizmente, para o cara ficar elucubrando e pensando e teorizando em cima da vida das pessoas, imaginando o que é melhor para as pessoas, sem viver essa realidade, tu tem que ser de classe média, tu tem que ser rico. É muito fácil eu achar o que é melhor para o negro, para a mulher, entendeu? Se meu pai me paga uma pensão, se eu estou financiada por alguma coisa que não tem, se eu ganho 25 mil, eu também.
Não teria nenhum problema em ficar da minha casa teorizando o que é melhor para todas essas pautas. Agora, quem vive a realidade é que sabe. Então, na minha opinião, essas pessoas feministas, né, e antifascista, e outra coisa, tu não defende na linguagem, daqui a pouco se eu falar para ti, olha, Berenice, tu tem cara de ser uma mulher que sabe escutar, aí vão dizer que tu é passiva, que tu é submissa, tá entendendo? Então, assim, determinada frase que eu falar, tudo é forma de criar polarização para ter torcida organizada Sim, para se tirar vantagens individuais, né? E isso eu entendo. nunca vou ser favorável, né? Tu tem que estar aberto a discutir, a falar aqui, que nem eu levei para o debate, tudo que eu estou falando aqui, ou boa parte do que tu trouxe aqui, eu levei para o debate público, poderia ser, e inclusive quero fazer um convite aqui, né? Eu falei do miliciano, esse do PT, ou da Manuela, eu debato com eles qualquer situação, qualquer tema, e tudo que eu falei aqui em qualquer episódio. Não só na justiça, como em rádio, como em TV, como numa escola, como em qualquer local, entende? Debater ideias. Agora, eu não vou jamais aceitar de falar o que eu sei, isso sim, eu acho que daí eu seria conivente com uma hipocrisia gigantesca que utiliza milhares de mulheres, milhares de negros e milhares de homossexuais, né, para suas fetiches e as suas fantasias de fama e eleitorais. Muito bem. Deputado Maroni, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, que o senhor vem desempenhando aí pelo Estado, sei que o senhor defende a causa dos animais. Obrigada mais uma vez pela nossa conversa. Muito obrigado, Berenice, obrigado, Jornal da Cidade, né? E contem sempre, quando quiserem conversar comigo, eu estou aqui. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.